Bom dia, pessoal. Vou pedir 5 minutinhos e a gente já inicia. E a gente vai ter aqui por volta de 1 hora de webinar. Então, esses 5 minutinhos aí a gente dá um desconto aí para ficar 55 minutos de conteúdo para vocês, tá bom? Para a gente manter a agenda. Então, vamos esperar só 5 minutinhos e a gente já inicia o nosso webinar. Mais 2 minutinhos, pessoal, e a gente já começa.
Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar 28 em 1. A gente já vai começar. Acho que a maioria das pessoas que se inscreveram já estão aqui, a maioria das empresas. Deixa eu só dar uma checada aqui. Beleza? Bom, pessoal, então, nesse webinar, a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente automatizou o processo de emissão das guias de ICMS dos 27 estados aí da federação, já incluindo o DF, né? E também as guias federais. A gente também vai mostrar aqui nesse evento o case aí da BAT Souza Cruz, que é uma empresa que automatizou esse processo, e ela vai trazer quais foram os principais ganhos aí em automatizar esse processo. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Rodrigo Cruz, eu sou CEO e co-founder aqui da Gomara. Ainda tem uma galera entrando aí, pessoal. Deixa o pessoal aceitar. Ahn, então, eu sou Rodrigo Cruz, sou CEO e co-founder da Gomara. Eu tenho pelo menos ali 20 anos de experiência no mercado de techs, tá? Então, eu iniciei ali como analista fiscal, fazendo apuração, fazendo entrada de nota, participando dos projetos 2009 ali, um pouquinho antes ali, nota fiscal eletrônica, depois ali 2009, 2010 SPED, depois 2012 FD Contribuições. Então, eu participei de todos esses projetos como analista fiscal, depois como key user, depois fui para consultoria. A gente montou há um pouco mais de 10 anos a Standard IT, que é a nossa consultoria, que faz parte aqui do nosso grupo de empresas, né? É uma empresa mais focada ali para implementação de solução fiscal da Thomson Reuters, implementação de SAP, então nós somos canais Thomson, canais SAP, e de 2018 para cá a gente desenvolveu o projeto da Gomara, a gente viu que tinha um apelo muito forte ali por tecnologia para ajudar nossos antigos pares da área fiscal. Então, a gente começou a construir junto com os nossos clientes as soluções e eu vou apresentar mais a fundo aqui para vocês, tá? Então, aqui é mais um pano de fundo para vocês me conhecerem e entenderem ali um pouquinho da minha história, né? E vou pedir para vocês não entrarem no site da Standard agora, se vocês quiserem tirar uma foto, tudo, porque eu vou apresentar o conteúdo aqui, mas também depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui mais ou menos uma hora de evento, é, e vai ser um evento diferente, vai ser um pouco mais interativo, porque senão eu fico só eu aqui falando e fica um pouco monótono, então a gente vai fazer algumas interações. Qual que vai ser a nossa agenda, tá? Então, depois desse slide aqui, a gente vai ter alguns recadinhos. Eu vou falar um pouquinho ali sobre a Gomara, né? Ali, esse último slide foi mais para falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem. Então, eu vou falar um pouquinho da Gomara, vou falar das nossas soluções aí de automação fiscal. Nós temos 3 linhas de produto, eu vou apresentar para vocês. Depois eu vou passar um pouquinho do conceito ali de guias. Claro que nem precisaria disso, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui representando as empresas são da área tributária, mas é interessante a gente colocar também como pano de fundo. Vou falar um pouquinho da nossa solução e-guias, que é o foco da reunião. Ainda tem um pessoal entrando. E depois a gente vai navegar na solução, então a gente vai mostrar o produto. Então, vai ter uma parte conceitual, mas a gente vai mostrar o produto. Aí a gente vai entrar com um case ali do pessoal da BAT Souza Cruz. E aí, por último, a gente tem uma oferta ali com bônus e brindes aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, recadinho, tá? Eu espero que todos já tenham entrado. Deixa eu ver. Ainda tem gente entrando, né? Bom, recadinhos, tá, pessoal? Então, a gente bolou aqui uma interação melhor aí com vocês. No último evento que a gente fez em março sobre automação das guias de SS, foi bem legal. Os clientes, participaram bastante. Foi bem bacana mesmo. Então, a gente vai repetir aqui. Então, as 3 pessoas com mais interação. O que que é interação aqui, pessoal? É tirar dúvidas. Eu estou lá apresentando o produto, e aí vocês vão lá e tiram uma dúvida sobre o produto. E também comentários no chat. E a gente também vai fazer perguntas, e se vocês quiserem responder, também vai valer aqui como comentário no chat. Então, as 3 pessoas com mais interação dentro do chat ganharão aí o kit Aproveite Seu Tempo Livre, que é uma camiseta dry fit, um squeeze da Gomara e uma bolsa e uma mochilinha para levar
os seus itens aí para praticar esporte, né? Para fazer alguma atividade física. Por que isso, pessoal? Porque tem a ver com o nosso propósito aqui como empresa, tá? Nós somos uma empresa de automação e a ideia é que realmente a gente liberte o tempo de vocês, não só para as questões profissionais, mas também para as pessoais, né? Ah, eu acho que a grande maioria já entrou, então vamos começar aqui, vamos testar o chat. Então, quem quiser participar aí no chat já pode colocar ali a resposta. Eu vou fazer uma pergunta aqui: qual atividade física ou esporte você gostaria de praticar ou se dedicar se tivesse mais tempo livre? Então, por exemplo, eu faço beach tênis uma vez por semana, eu gostaria de fazer 3 vezes por semana. Eu faço academia uma vez por semana, eu gostaria de me dedicar mais. Ou eu não faço tênis e gostaria de começar a treinar tênis, ou eu gostaria de fazer jiu-jitsu mais vezes. Então, o que mais você gostaria de fazer, sabe, pessoal? É essa a ideia aqui, porque a gente sabe que praticar esporte, praticar ali atividade física, isso ajuda a gente também na parte profissional. A gente se sente com mais energias, com mais energia, mais disposto, e é isso que a gente preza aqui. E muitas vezes a gente não tem tempo para fazer isso. Então coloque aí no chat, participem, é bem legal, é uma forma da gente conhecer também os participantes e gera mais interação. Enquanto vocês colocam aí, o último recadinho que eu tenho aqui, a gente colocou aqui o QR Code. Enquanto eu estou explicando aqui o produto, se você se sentir interessado e quiser mais detalhes, você pode agendar uma reunião escaneando esse QR Code aqui. Tá bom, pessoal? Então, vai ser assim, uma hora bem legal para vocês e com bastante valor agregado. Então, vou falar um pouquinho da Gomara. Então, agora sim, a gente vai entrar na apresentação. Então, a Gomara nasceu realmente aí com esse propósito de libertar ali as atividades manuais, focando ali na área fiscal, que é o meu background aqui, eu vim de área fiscal, né, e também dos meus sócios, nós somos em 3 sócios, sou eu, o Adriano e o Alex. O Adriano é contador de formação, o Alex é da área de TI e eu da área fiscal, então a gente formou ali as empresas com esse know-how que consegue atender todas as necessidades dos clientes. Tá, então a gente realmente, eu, por exemplo, sou um antigo par de vocês. E aí a ideia é que a gente liberte esse tempo para vocês pensarem diferente, né, tornar a área fiscal mais estratégica para a companhia e gerar mais qualidade de vida para vocês, né? Então a gente leu aí recentemente alguns resultados, né, financeiros de grandes empresas foram salvos ali através da área fiscal recuperando crédito. Então, para fazer isso, você precisa de tempo, você precisa realmente ali se dedicar, você precisa de equipe. Não dá para você ficar realmente ali digitando nota fiscal, emitindo guia de uma forma manual. Você precisa, não só esse processo, mas você precisa automatizar mais processo para que você consiga ajudar a sua empresa e também sobrar tempo para você fazer o que você gostaria, tá? A gente, como eu comentei, a Gomara era uma célula dentro da Standard, que é a nossa consultoria. Em 2019, ali, barra 2020, porque foi bem no finalzinho, a gente transformou ali essa célula numa empresa, então já tem 4 anos, e a gente já saiu sendo reconhecido pelo mercado. Então, em 2019, ali, a gente ganhou um prêmio na Thomson Reuters como o melhor produto do ano, e de lá para cá a gente vem sendo ranqueado aí pelo 100 Open, tá? Isso quando a gente ainda era reconhecido como uma startup. Hoje a gente já cresceu, a gente está no segmento de scale-up. E no ano passado, entre todas as mais de 5.000 empresas aí do Brasil nesse segmento de scale-up, a gente ficou em 29º lugar. Então, isso é bem legal, demonstra aí que realmente o mercado está premiando o que a gente está fazendo, está certificando o que a gente está fazendo, tá bom? A gente ganhou outros prêmios também, como a gente participou de um evento na Eletrobras para automatizar a fiscal deles. A gente foi o vencedor o ano passado. A gente também está com a Ambev ali na parte de startup membro. A gente também automatizou alguns processos lá na Ambev, tá? Então, isso é bem interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais da Gomara. Falando de clientes, tá, pessoal? A gente montou esse slide aqui. A ideia é a gente demonstrar para vocês mais o segmento é,
que a gente está atuando. Então, a gente colocou alguns slides, tem alguns clientes aqui, alguns logos, tem alguns clientes que a gente não colocou, porque eles já estão sendo representados pelos outros logos de segmento. Então, por exemplo, eu tenho aqui energia elétrica, né? Então, eu tenho ISA-CETEP, CPFL, a gente tem outros clientes também de energia, mas a gente quis dar alguns exemplos aqui de energia elétrica, né? Varejo, a gente tem Burger King, Açaí, Raia Drogasil, que em número de lojas deve ser, se não é o primeiro, é o segundo maior varejista do Brasil, tem mais de 3.200 CNPJs, né? A gente tem também indústrias como Samsung, Grupo Ultra, a própria Souza Cruz, que está aqui com a gente hoje, tá? Então, esse slide agronegócio também, então a LDC e outras empresas. Então, a ideia aqui, pessoal, é mostrar que a área fiscal ela é muito parecida, mesmo sendo segmentos diferentes, os processos são muito parecidos. Você vai ter ali 30% ali de alguma particularidade do seu setor, como, por exemplo, no telecom eu tenho o convênio 115, né? No agronegócio eu tenho o livro de produção diária para atender a ANP. Então, cada segmento tem ali a sua particularidade, mas vamos dizer que 70% ali é muito parecido, tá, pessoal? Então, esse slide aqui é para mostrar algumas empresas que inovam com a gente. E o que que a gente está resolvendo, tá, pessoal? Isso daqui assim, vocês já conhecem melhor do que eu. O nosso foco aqui realmente é reduzir esse tempo que as empresas levam ali para ficar em dia com o fisco, né? Então, são mais de 5.000 municípios, 5.570 municípios, são 27 estados, também temos ali o governo federal, enfim, é muita coisa aí para a área fiscal acompanhar. Ah, e o Brasil, assim, é uma coisa que todo mundo fala, então a gente está falando um pouquinho mais aqui, mas vocês já sabem, a gente realmente leva muito tempo para ficar em dia com o fisco e os produtos foram criados para reduzir esse tempo. Aí você vai falar, Rodrigo, mas e a reforma tributária? Aí a gente colocou esse slide aqui para explicar para vocês que a reforma tributária ela tem uma longa jornada ainda pela frente e que a gente tem um horizonte de quase 10 anos aqui de jornada e não dá para ficar com esses processos manuais até 2033, tá? Então a gente montou esse slide aqui mas para mostrar para vocês que nós estamos aqui ainda, né? 2023, 2024, onde ainda o governo ainda está normatizando ali a reforma tributária, né? Então, as coisas vão começar ali a realmente sair do papel em 2026, quando começa ali o período de teste da CBS e do IBS, e aí vai ter uma alíquota de teste de 1%, que depois poderá até ser compensada ali pelo PIS e COFINS. E em 2027, realmente ali que a gente vai ter, que a gente vai ter o impacto ali da reforma tributária com a entrada do CBS totalmente implementado, né? O período de teste começa aqui em 26, em 27 ele já começa a valer. E aí o PIS e COFINS ele vai deixar de existir, né? Vai entrar o CBS e o IPI vai ter a alíquota zerada, exceto para aqueles produtos similares da Zona Franca de Manaus, aí precisa dar entrar no detalhe da legislação, mas aqui a gente começa a ter menos guias ali do PIS e COFINS, mas também a gente vai ter outras guias ali olhando o CBS e também entra, pessoal, esqueci de falar aqui, o imposto seletivo aqui em 2027. Então, alguns impostos vão deixar de existir, outros vão surgir, e a gente precisa monitorar isso, mas isso em 2027. Nosso webinar aqui fala de guias federais e guias estaduais, né? E a gente também trabalha com as guias de ISS, que é municipal. E aí vocês vão ver que realmente as coisas só vão começar a mudar em 2029 para a parte de ICMS, que é quando o IBS ele começa ali, ele começou o período de transição aqui em 26, ele vai até aqui, né, 2029, e aí o ICMS e o ISS vai ter uma alíquota reduzida, e em 2033 apenas que o ICMS e o ISS vai ser extinto. Então, nós temos aqui quase 10 anos de muita jornada aqui, muitas mudanças, enfim, e muita normatização. Não dá para ficar todo esse tempo com esse processo manual, pessoal. Então, ainda existe isso e a gente tem soluções para ajudá-los, tá? Então, vou fazer uma perguntinha aqui, que é uma perguntinha bem interessante para vocês comentarem aí no chat, tá? Seria importante ter mais tempo para acompanhar as mudanças e impactos da reforma tributária no seu negócio? Aqui, pessoal, vai ter muita coisa que vai precisar ser feita. Você imagina que aqui, de 2024 até 2026, sabendo que o PIS e COFINS vai cair, que o IPI terá a alíquota zerada, que vai entrar o CBS, vai ter muito trabalho aí que vocês vão precisar fazer, né? Como, por exemplo, rever toda a questão de cadastro, né? Cadastro de cliente, cadastro fornecedor, cadastro de produto, né? A parte de, por exemplo, NCM, recuperação de crédito, né? Tem que começar a olhar isso daqui, como é que vai ficar. Então, tem muito trabalho.
Então, o que a gente está propondo aqui é reduzir o trabalho hoje para que você se dedique aqui à reforma tributária, né? Então, coloquem aí no chat aí o que que vocês acham aí, se é importante ou não ter mais tempo para acompanhar essas mudanças. Vou tomar uma aguinha aqui, que eu já falei bastante, apesar de estar só no início. Enquanto isso, vocês comentem, por favor. Bom, bora lá então, pessoal. O que que aqui é o nosso, aqui são as nossas três linhas de produto, tá? Então nós temos aqui a linha compliance, a linha paralegal e a linha performance, que está o e-guias, que é o objeto aqui, o objetivo da reunião. No compliance, pessoal, nós temos aqui o MyTask. Essa solução ela vai se repetir nas três linhas, porque é uma solução de workflow. É uma solução para você fazer a gestão das atividades da área fiscal, tá? Então, essa solução ela vai servir para tanto para a atividade das pessoas, como também das automações aqui, das soluções, se você quiser que elas trabalhem de forma automática, junto com as atividades das pessoas. Então, é por isso que eu repito aqui, tá? Então, nós temos aqui MyTask, como eu comentei agora, nós temos aqui o TaxFit, que o que que ele é? Ele trabalha em duas frentes. Primeiro, ele faz auditoria das obrigações acessórias e depois você pode fazer conciliações. Então, eu fiz uma auditoria no meu SPED e eu quero cruzar o meu SPED fiscal com a minha GIA São Paulo, por exemplo, tá? Com o meu FD Contribuições, enfim, meu ECD com o meu ECF. Então, primeiro ele audita o arquivo em si e depois ele pode cruzar com outra obrigação que tem ali informações homogêneas, informações parecidas, tá? Então, esse é o objetivo do TaxFit. Depois eu tenho aqui o Go Obrigações. Esse foi o primeiro produto que a gente desenvolveu ali em 2018. É um produto que entrega de forma automática os SPEDs, SPED fiscal, SPED contribuições, e também as GIAs de todos os estados que ainda pedem GIA, tá? Então, ele é o único produto do mercado que entrega também as GIAs, né? E a gente começou a desenvolver em 2018 esse produto, então ele está muito maduro, então a gente entrega aí por volta de mais de 10 mil obrigações acessórias aí por mês dos nossos clientes, tá? E aí a gente tem o Tax Day, que é uma agenda, ele vai buscar no ECAC e na Receita Net BX as datas das obrigações fiscais, para não deixar o cliente perder esse prazo, e isso ocorre em multas, enfim. Então ele vai olhar lá, você entregou a sua DIF, a sua DCTF Web, o seu ECF, o seu ECD, o seu SPED fiscal, então ele vai ficar monitorando o seu SPED de contribuições, ele vai ficar monitorando e mandando alerta para o cliente, ó, faltam 5 dias para entregar o SPED, faltam 3 dias, hoje é o dia. E se você não entregar no prazo, ele ainda tem um campo de observação para você colocar a observação. Não entreguei no prazo porque aconteceu isso, tal, tal, tal. Porque daqui a um ano, às vezes tem um turnover na área, ou tem uma auditoria interna, ou externa, ou uma fiscalização, você sabe o que que aconteceu. Então é um produto que vai realmente ali deixar a empresa mais, deixar em compliance mesmo, por isso que o nome dessa linha de produto é compliance. E aqui, pessoal, o Tax Power é um BI que é mais para a parte gerencial, ele fica além das informações ali do Go Obrigações, então você enviou as obrigações acessórias, ele vai ficar ali monitorando, vai montar um mapa do Brasil e vai mostrar a carga tributária por produto, por cliente, por fornecedor, de quem você comprou mais, para quem você vendeu, enfim, ele vai já entregar esses relatórios em formato de gráfico para vocês poderem ter insights, tá bom? Essa é a linha compliance. Eu estou falando rápido, pessoal, porque eu tenho que ficar dentro do tempo, porque o tempo é o mais importante aqui para todos, né? É escasso. Então, paralegal. A linha paralegal é uma linha mais satélite à área fiscal, mas tão importante quanto as outras, né? Então, se você não tiver uma CND atualizada, você não consegue abrir uma loja, você não consegue ali operar, né, em determinado estado. Então, a gente faz aqui a renovação automática, a gestão da CND dos 27 estados, mais a CND federal. Geralmente, quando a gente não consegue renovar, aí a gente entra aqui no outro produto, que é a situação fiscal, que ele traz uma conta corrente de cada CNPJ com a Cefaz, estadual e federal, né? Receita Federal do Brasil e Cefaz estadual. Então ele vai mostrar ali realmente uma conta corrente, como se fosse uma conta bancária mesmo, daquele CNPJ com o fisco, tá? E toda essa comunicação é feita através do DTE, que são aquelas caixas postais dos estados, né? Então a gente unificou todas as caixas postais aqui dentro da plataforma TaxForce. Então a linha paralegal ela tem CND, o conta legal e a caixa postal. Então com isso você garante ali que você está tendo uma boa comunicação com o fisco e está sabendo o que está acontecendo ali com todos os seus CNPJs no Brasil inteiro, tá bom? E agora vamos entrar aqui na linha performance. A linha performance aqui a gente tem o e-guias, que ele faz
que é o produto que eu vou detalhar aqui com vocês. Não só eu também, a gente também está aqui, pessoal, acabei esquecendo de falar, mas a gente está com a Fabiola, ela que vai apresentar o produto para vocês, tá? Então, o E-Guias é o produto que a gente vai detalhar um pouquinho mais para vocês. Ele faz a parte de escrituração de nota fiscal de serviços tomados e também geração da guia de SS, também a geração das guias estaduais e federais, tá bom? Bom, a parte conceitual, como eu mostrei lá na agenda, a gente tem uma parte conceitual. Então, vou falar um pouquinho do ICMS aqui. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, então praticamente ele está em tudo que a gente faz, né? Ele é regulado pelos estados através dos seus regulamentos de ICMS e é a principal receita dos estados, viu, pessoal? Então, tudo que saúde, segurança, infraestrutura, tudo é financiado aí pelo ICMS, tá? E ele tem alíquota ali de 17 a 20%. Isso na média, tá? Porque também tem as exceções, enfim, cada estado tem a sua forma ali de legislar. Ele é recolhido através de alguns tipos de guias, como GNRE, DAI, Duo, GARI, DARI, enfim, tem outras nomenclaturas aqui. E também tem a questão de ICMS-ST, de FAO, imposto de barreira, então tem as suas outras vertentes, tá? A parte federal, nós temos o imposto de renda aqui, pessoa física, jurídica, CSLL, PIS e COFINS, e o recolhimento, a gestão é pela Receita Federal do Brasil, e o recolhimento é através da DARF. Então, a gente automatizou o processo de todas essas guias aqui, tá, pessoal? Slide conceitual a gente passa rápido, porque a gente sabe que só tem fera aqui no webinar, então é mais para colocar um pano de fundo aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, hoje existem mais de 550 códigos de receita só falando de ICMS. Então, realmente é muito trabalho, demanda muito tempo e muito cuidado aí, tá? Então, isso falando só de ICMS, tá, pessoal? Sem contar ali nos acessos à Cefaz, enfim. Então, eu gostaria que vocês comentarem no chat, até para a gente entender o porte das empresas que estão aqui. Porque às vezes a empresa é grande, mas não tem tanto volume de guias, né? Então, às vezes uma indústria tem uma planta só e uma matriz, a gente fala, nossa, nem, né, não é tão grande assim, mas você vai ver o volume de guias é gigantesco, né? Então, comenta aí, em média, quantas guias você gera por mês? Na média, tá, pessoal? Não precisa ser assertivo, eu gero 100, né? Não, pode ser na média, tá? Comentem aí no chat, por favor. Pessoal, lembrando também, a além da Fabiola que está aqui com a gente também tem aqui no nosso back-office a Stephanie, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem colocar no chat que a Stephanie vai responder aí, tá bom, pessoal? Bom, esse slide aqui a gente vai mostrar qual que é o processo que a gente está automatizando, tá? Então, como as empresas emitem as guias estaduais e federais. Pode ser que o seu processo não seja exatamente esse, tá? Mas é o que a gente colheu de informações aí com os nossos clientes. Tá? Então, os clientes geralmente têm ali uma planilha com as relações das guias, DARFs, que eles precisam emitir. E eles também têm uma planilha com os dados de acesso dos portais. Então, eles pegam, tendo isso ali aberto no seu computador, eles vão acessar a Cefaz, né, as secretarias da Fazenda aí de cada estado, ou o ambiente GNRE ou Cicalc, e vai emitir ali, vai acessar e vai fazer ali a inserção dos dados para a emissão das guias, tá? E aí, alguns estados, não todos, ó, você ainda precisa, antes de mais nada, ainda gerar a obrigação acessória para poder fazer esse processo. Então, a gente colocou aqui, não são todos os estados, tá? E aí, a gente faz a emissão da guia depois que a gente emite a obrigação acessória em alguns estados. Então, esse é o processo para emissão da guia. Depois que emitiu essas guias, geralmente os clientes baixam isso para padronizar, para fazer alguma interface com ERP, ou digitam mesmo isso no RP. Para quê? Para contabilização ou também para fazer o workflow de pagamento. Então, ele emitiu a guia, ele precisa colocar isso dentro do RP e depois ele precisa fazer ele precisa solicitar algumas aprovações para que seja paga essas guias. E aí, a grande maioria dos RPs já tem uma van bancária para fazer esse pagamento de forma automática, mas tem alguns clientes que não têm essa van bancária, alguns RPs que não têm, e aí ele precisa
colocar isso em Excel, tudo que foi aprovado, colocar em Excel e subir no Internet Bank aqui, sobe no Internet Bank e aí você vai ter o recibo. E esse recibo volta aqui para o RP para contabilização, enfim, para ter ali todo o histórico. Então, esse é um processo, é um exemplo, tá, pessoal? Pode ser que o seu processo não seja exatamente assim, mas é um exemplo de processo manual. Em média aqui, esse processo manual pode levar até 10 minutos, tá? Então, de 7 a 10 minutos foi o que a gente pegou ali na média, mas vai depender muito ali do seu volume ali, dos seus códigos de receita, enfim, pode levar até mais tempo. Por exemplo, os estados que precisam gerar obrigação acessória no meio do caminho aí, que é esse caso aqui, leva até mais tempo, tá? Então, esse é o processo. Bom, mais uma perguntinha aí para a gente deixar um pouco mais dinâmico aqui. Quais são os principais problemas que você enfrenta ao executar esse processo manual? Então, a gente, assim, por experiência, alguns clientes, eles falam para a gente que existe muito erro de digitação, às vezes não consegue atender o prazo para gerar essa guia e fazer o pagamento, né? Então, já teve caso de cliente que falou que, acho que era uma transportadora, falou que teve caso de tendinite de tanto ficar lançando nota, né, lançando guia para gerar guia. Então, tem vários problemas aqui, turnover na área. Então, às vezes, você contrata o cara que fez graduação, pós-graduação, né, uma pessoa bem com bastante instrução, e você coloca ele para digitar informações no governo, né, em vários sites, enfim. Então, comenta aí para a gente entender quais são esses cenários que vocês enfrentam aí, esses problemas com esse processo manual. Bom, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pessoal, o que que a gente fez? A gente transformou esse processo. Esse processo manual foi transformado através de automação, tá? A tecnologia da solução e-guias é uma tecnologia própria, é uma tecnologia nossa. A gente não usou nenhum software de RPA de mercado, a gente usou o nosso próprio produto de RPA. Então, a gente consegue ser muito rápido em desenvolver alguma particularidade, mas a gente padronizou o produto, né? Porque a gente entende ali que esse processo ele é muito comum ali para todos os clientes, tá? Então, essa solução aqui, ela não vai, você não vai perder nada no meio do caminho ali do seu processo. A gente só automatizou isso, tirou ali a parte manual repetitiva aí da mão dos usuários, tá bom? E então a solução e-guia, ela faz parte daquela plataforma que eu mostrei para vocês, que é da plataforma TaxForce, e ela abrange ali a emissão das guias municipais, estaduais e federais, tá? Lembrando que o detalhamento das guias municipais a gente fez já um webinar e depois a gente pode mandar o link para vocês também. A gente já fez o webinar detalhando, porque como são muitas prefeituras, então precisou ter um evento só para as guias municipais, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, em 2023 ali, a gente, a gente emitiu mais de 3 bilhões de reais em guias, são mais de 600 mil guias emitidas através da plataforma, tá? Porque a plataforma consegue ser até ali 500% mais rápido do que aquele processo manual. Então é muito rápido mesmo, pessoal. Isso vai gerar um ganho enorme aí para vocês. Se isso é um gargalo para vocês, então a gente consegue aí ajudar. Quais são as principais funcionalidades? Emissão das guias de ICMS, GNRE e todas aquelas outras siglas que a gente colocou ali, das 27 UFs, emissão das DARFs federais, integração com SAP e outros RPs. A gente coloca integração com SAP porque, como a gente tem no grupo uma empresa que é homologada SAP, então a gente começou através do SAP, mas a gente também consegue integrar com Oracle, Microsoft, TOTUS, tá bom? Integração com soluções fiscais, a gente integra com o MasterSaf DW, estamos integrando com o TexOne, porque como a gente tem uma consultoria que é canal da Thomson, então a gente começou com os produtos que estavam mais próximos, mas a gente também tem integração com o Guepardo, tem muitos clientes ali daqueles slides de logo que usa Guepardo, e a gente já tem integração com o Guepardo. Com o MasterSaf DW, TexOne a gente está fazendo com o Guepardo e com o Syncro, tá bom, pessoal? Temos também relatórios de apoio para ajudar vocês, workflows com alertas, ampla cobertura nacional, a solução é SaaS e 100% cloud, então você não tem ali o custo com infraestrutura, tá bom? E outras funcionalidades é a questão do ISS que eu já comentei, que a gente automatiza ali mais de 5 mil municípios e também faz a escrituração da nota fiscal de serviços tomados.
qual que é o fluxo? Como é que ficou o fluxo depois que a gente automatizou esse processo, tá? Então, você vai ter aqui a entrada de dados que a gente pode consumir do RP da solução fiscal, que eu acabei de citar ali quais são as soluções fiscais e RPs, mas a gente também pode, se você tiver um RP que a gente não tem, a gente pode desenvolver através de, a gente pode conectar via API, ou pode desenvolver um outro tipo de interface, para a gente consumir esses dados direto do RP da solução fiscal, ou, se você não quiser essa integração, a gente tem um layout padrão também, que aí você preenche essa planilha padrão, faz um upload para dentro do produto e a gente segue o processo de automação, tá? Aí vai seguir o processo do e-guias, que é entrar na Cefaz, né, na Cefaz, na GNE, no ambiente Cicalc, e fazer a emissão das guias. Aí, depois que a gente fez isso, a gente pode voltar para o RP, né? Então, a gente pegou do RP ou da solução fiscal, depois a gente pode voltar para o RP, no caso, se veio de lá, e fazer ali a contabilização, ou também colocar na transação de workflow ali, para fazer a aprovação de pagamento, enfim. E aí, através de uma van bancária, que se o cliente tiver essa van bancária, a gente consegue usar essa mesma van bancária, ou a gente também pode fornecer uma van bancária para fazer esse pagamento de forma automática, e aí volta o recibo ali para dentro da solução. Então, esse processo ele ficou bem mais enxuto e ficou muito mais rápido, tá? Então, na sua opinião, mais uma perguntinha aí, qual o principal ganho em automatizar esse processo? Então, vocês viram que o processo automático ele ficou muito menor, muito mais simples e também muito mais limpo, né? Se você fizer a interface direto do RP ou da solução fiscal, então você nem precisa de planilha mais, você resolve o problema de planilha. Mas se você falar, Rodrigo, eu quero começar via planilha e depois eu faço uma integração porque eu estou trocando meu RP, não tem problema nenhum, pessoal. Tá? E também, enquanto vocês vão comentando, é interessante a gente colocar aqui que tem clientes que têm muito volume de guia e a gente também pode fazer uma implementação por ondas, né? A gente pode pegar ali os seus 80/20, que são aqueles, 20, os seus 20 principais cenários ali. Eu vou pegar só São Paulo, Rio e Minas, sei lá, esses 20% aqui desses estados são os que geram maior volume, os 80% dos meus problemas aqui. Então a gente pode começar esses 80/20 de vocês, tá? E depois a gente vai evoluindo também. Não precisa implementar, que a gente chama aqui Big Bang, né? Que é uma implementação só. Você pode ir por ondas ali. E é o que a maioria dos clientes fazem, tá? Eles começam ali por onda. Vou pegar os meus 80/20 aqui, depois eu vou pegando aí o cauda longa ali, pegando os demais, tá bom? Então, comentem aí, na sua opinião, qual é o principal ganho em automatizar esse processo. Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então, não sei se o pessoal está comentando, se não está. Mas é legal para a gente também conhecer o cenário de vocês aí, tá bom? Bom, navegar é preciso, senão a rotina te cansa. Então, eu vou chamar aqui a Fabi. Ela vai apresentar para vocês o produto de fato, tá? Então, mostrar o produto e depois a gente retorna aqui para a finalização aí do webinar, tá bom? Fabi, tá com você. Bom dia a todos. Rodrigo, respondendo a sua pergunta, eu estou acompanhando o chat, o pessoal está interagindo bastante, viu? Estão bem Legal. interessados ali. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. Quando estiver aparecendo para vocês, me informem, por favor. Já Está, apareceu Fabi. aí? Beleza. Sim. Bom, essa aqui é a plataforma, né? A nossa plataforma, a plataforma Gomara. Vou acessar aqui o TextForce, que é onde nós temos os módulos ali das linhas que o Rodrigo mencionou para vocês anteriormente. E serei bem objetiva, né, para não tomar o tempo. Vou acessar aqui diretamente o módulo do e-guias. Nós temos aqui todas as UFs compreendidas, GNRE, DARF e o ISS. Vou acessar aqui a UF de São Paulo, tá? Acessando aqui a UF de São Paulo, nós temos aqui esse layout. É um layout tranquilo para navegação, tá? Ele é bem intuitivo. Em suma, como que funciona aqui, né, o nosso dia a dia? Como o Rodrigo mencionou também, o nosso foco é automatizar ali os processos repetitivos. Então, a gente tem as opções de entrada de informações através do nosso template padrão, que é um template que foi desenvolvido pela Gomara. O usuário preenche esse template, não precisa ser um template por CNPJ, nenhum template por código de receita. Preencheu, faz o upload aqui dentro da plataforma e deixa o robô fazer o restante. Ou pode ser também através da integração, que é conectando aí direto com a solução fiscal
ou o RP de vocês, tá? E a partir do momento que os dados chegam aqui na plataforma, como que funciona? O nosso sistema organiza a fila, fica aqui em status carregado, e depois ele vai seguindo ali o fluxo. Vem para o status de processando. Quando a guia é finalmente emitida, ele para aqui no status de emitido, e aí eu vou fazer o download aqui de uma guia para vocês verem, tá? Todo esse cenário, essas guias foram emitidas hoje, tá? Para vocês verem que realmente é uma plataforma que tem um ganho de tempo ali, tá? Então, vou fazer o download aqui de uma para vocês verem, de um código de receita, inclusive, que é novo aqui em São Paulo, tá? Que foi criado recentemente, 11501. Vou fazer o download aqui para vocês verem como que é o retorno dessa guia de pagamento. Então, é o PDF, tá? Eu vi muita gente falando aí que a maior dificuldade que tem em relação de executar esses processos manuais atualmente, qual é? Digitação do código de barras. E aí, a Gomara, por termos essa integração aí com os RPs, a gente faz, né, por exemplo, para esse cliente que utiliza o SAP, a gente faz a leitura do código de barras para ele e a gente já devolve lá dentro do SAP todas as informações. O cliente nem precisa mais fazer a digitação do código de barras, tá? Então, para mostrar para vocês, é uma guia totalmente válida aqui, tá? Foi emitida na data de hoje, tem as informações aqui. Aqui eu também deixei preparado para mostrar para vocês que nós não temos somente a guia de São Paulo, né? Temos aqui Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, são guias que elas são no formato que vocês já conhecem. A integração de todas as UFs vai com a informação lá do código de barras para vocês não terem o trabalho de digitar, no caso ali de integração com o RP de vocês, tá? E deixa eu fechar aqui. Aqui, ainda dentro da plataforma, nós temos o status de concluído, que é o status que demonstra ali para vocês quando foi efetivamente concluído a integração com a solução fiscal RP de vocês, da etapa ali do boleto, tá? Da emissão da guia em diante. Aqui ficam a parte dos relatórios, que o Rodrigo também mencionou, gera aqui um relatório em Excel de tudo que vocês têm no grid, então dá para fazer um controle. Nós temos aqui alguns filtros laterais que vocês podem utilizar também. E no caso ali do dia a dia, que a gente sabe que é bem corrido, aconteceu qualquer imprevisto, teve algum problema na plataforma, vocês têm a opção aqui do Precisa de Ajuda, é um chat online, vocês terão ajuda naquele momento, a interação é na hora, tá? Então, teve algum problema, alguma dificuldade de manejo, eu não lembro como faz, como que era mesmo, chama aqui no chat que a gente ajuda vocês. E em casos mais complexos ali, a gente também tem aqui a opção do suporte técnico, onde é feita a abertura do chamado para seguir ali com a solicitação de vocês, tá bom? Bom, o layout do DARF é exatamente o mesmo aqui do ICMS, tá? E das demais UFs também. E é isso. Legal, Rodrigo? Fabi. Eu vi que tem bastante pergunta subindo. Eu vou pedir para a Fabi e para a Stephanie responder. Mas a questão da GNRE, que eu vi que teve uma pergunta aí, acho que foi a primeira guia que a gente fez, isso em 2018 ou até antes, foi a GNRE. Então, que é um problema grande. Às vezes você está lá com um caminhão louco para sair, para atender o cliente, e você precisa gerar GNRE, fazer o pagamento e às vezes até grampear na nota. Na minha época de área fiscal, a gente fazia esse processo de grampear na nota, não sei se ainda é assim na prática, na realidade, mas depois as meninas respondem aí, tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltou aí, Fabi? Sim. Legal, pessoal. Então, continuando. Bom, aqui esse slide aqui é para lembrar que as nossas soluções, não só a parte de guias, mas todas as soluções que eu apresentei da linha compliance, para legal, todas as soluções foram construídas juntas com o cliente. Por quê? A Gomar não vai ter todos os cenários de teste de todos os estados, de todos os municípios, não vai ter todas as obrigações acessórias. Então, todas as soluções que a gente comercializa, que a gente desenvolveu, foi em parceria com os nossos clientes, tá? Então, se tiver alguma particularidade no seu cenário, vocês passam para a gente dá uma estudada e a gente coloca no produto aí, tá bom?
Agora eu vou convidar a Franciele, que ela é coordenadora fiscal do grupo BAT Souza Cruz, para falar para a gente como que tá essa automação aí depois que a gente automatizou esse processo de guias, né? Então, Franciele, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda e o palco é seu. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite de participar aqui desse evento, tá, com vocês, né? Muito prazer, meu nome é Franciele, estou há mais ou menos 14 anos trabalhando na área tributária, sendo ele 12 anos aqui na BAT, né? Ingressei aqui também, né, lá atrás para fazer escrituração de nota fiscal e fui evoluindo, né, dentro da companhia, trabalhei com apuração de CMS-PI, depois fiz conciliação de contas, né, para fiscal, para área tributária, trabalhei na apuração de imposto de renda e contribuição social, né, trabalhei como especialista na área de planejamento tributário para PIS/COFINS e imposto de renda, e atualmente estou atuando, né, como coordenadora de parâmetros e projetos fiscais, tá? Bom, vou contar um pouquinho para vocês, né, da trajetória da implementação da Gomara, né? Eu participei de um pedaço, né, da implementação aqui da Gomara na BAT, tá? Anteriormente, né, a gente tinha bastante processos manuais, né, como emissão de guia, geração de livro, geração de obrigações acessórias, né, e também controles manuais, né, das atividades e fluxos de apuração de CMS e IPI principalmente, tá? A Gomara é uma ferramenta, né, que permite a gestão dos fluxos nas apurações, né? E teve um papel muito importante aqui, né, dentro da BAT, para trazer uma eficiência, né, operacional, né, porque a gente sabe que essas tarefas burocráticas, né, no final do dia, de 10 em 10 minutos ali que o analista fica para emitir uma guia, que ele poderia, né, tá, gastando esse tempo para poder melhorar as análises, né, e melhorar, né, as entregas ao fisco, né. Então, a Gomara, ela veio, né, trazendo, né, este ganho para nós, né. Atualmente, mais ou menos, a gente emite aqui 150 guias, né, por mês entre CMS e PI, praticamente temos 60 entregas, né, de SPEDs mensal, em média, tá? E também, né, ajudou a gente aqui, inclusive, no controle SOX, né? Porque com o fluxo, né, de automação, né, então ele começa lá, quando o analista chega no dia primeiro, já gerou o primeiro livro, né, aí ele faz ali coloca todas as informações dentro do RP, né? Depois isso vai para uma aprovação do gestor. Então, só depois que o gestor aprova, né, que ele avalia o livro, ele olha, confere, sim, a gente consegue fazer a emissão de guias e geração automática, né, das obrigações acessórias. Tá? Então, a gente tem todo esse fluxo, né? E isso nos ajudou muito, porque antigamente o gestor tinha ali que abrir o livro, conferir, colocar uma assinatura eletrônica, né? E isso também fazia até o gestor, né, despender de um tempo, né, Sim. que hoje é muito mais fácil, né? Muito mais dinâmico esse processo, tá? Sim, e é legal até complementar, né? É que no caso da BAT Souza Cruz, a gente não entrou só com a solução e guias, né? A gente colocou a solução MyTask, a gente colocou que é workflow, né? Que é a gestão das atividades, a gente colocou RPA mesmo para gerar livros dentro da solução fiscal, que no caso da BAT é Thomson Reuters. A gente colocou a entrega de SPED automática, então a gente fez a gente entrou com outros produtos também na BAT para atender as necessidades e foi uma empresa bem legal de trabalhar, a gente aprendeu bastante do cenário deles e contribuíram bastante também com a evolução dos nossos produtos, como em todos os clientes que a gente entra, eles contribuem bastante com a evolução dos nossos produtos.
Eu acho que, assim, né, o que a gente tem que deixar claro aqui, né, que o ganho maior foi que, assim, no início, a gente sabe que há uma resistência, né, dos analistas, né, em toda empresa acho que acontece isso, em Sim, relação às mudanças, né. Hoje, quando a gente fala, vamos, né, assim, não, né, não falando que vamos tirar, mas vamos ver a eficiência da Gomara, funciona ou não funciona, o, os analistas hoje não se veem não utilizando a Gomara, né? Então, uhum. a gente acho que esse é o melhor resultado, né, que a Gomara trouxe aqui para a gente, Legal, bacana né? saber. É assim, importante que a gente deixou aqui, né? Mostrou para todo mundo qual que era o propósito disso, né? Todo mundo deixou de fazer atividades ali, né, burocráticas que não trazia, não agregava valor nem para a companhia, né, nem para o próprio analista, né, que não tinha às vezes tempo de ler né, uma instrução normativa ou entender Uhum. ali o que estava acontecendo na obrigação acessória, né? E essa realidade hoje é bem diferente, tá? Legal, Então, legal. assim, realmente a Gomara otimizou bastante aqui, né, nosso tempo, né, e ganhamos, né, esse tempo para outras atividades mais importantes. Legal. Muito obrigado. Legal saber disso, viu? Essas coisas, assim, deixam a gente até um pouco emocionado. É bem legal mesmo. E o que é importante de tudo, assim, tudo é importante que a Franciele falou, mas um ponto que você pegou, Franciele, que é bem importante, é que a gente precisa trabalhar o mindset do pessoal da área que a gente quer automatizar. Porque se a gente não tiver ajuda dos analistas, a gente não consegue fazer nada. Então a gente precisa realmente ali montar um time junto com o cliente e com um só objetivo, que é reduzir o máximo de atividades manuais e repetitivas na área fiscal. Obrigado, viu, Franciele? Imagina. Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha. Essa questão aqui estava até lá no início do nosso slide, né? Aproveitando aí as palavras da Franciele, gostaria que vocês colocassem que reduzir atividades manuais da área fiscal é uma prioridade para você em 2024? Então a gente coloca aqui em 2024 porque a gente está na metade do mês, né? Do ano, perdão. Então ainda dá tempo, pessoal, ainda dá tempo da gente colocar ali, levar essas melhorias que a gente levou para a BAT e outros clientes, levar para vocês também, tá? Então comentem aí. Já estamos finalizando aí, faltam 8 minutos, então vou correr aqui. Enquanto isso, vocês vão comentando aí, por favor. Agora, a parte de oferta, tá, pessoal? Então, a gente preparou aqui uma oferta para viabilizar a implementação aí dessa solução, dessas soluções aí de guias e também, se vocês quiserem aí, outras soluções que a gente apresentou lá no início também. Então, a gente colocou aqui 15% de desconto no valor da implementação em SaaS da solução e guias estadual e federal, tá? A gente também preparou aqui 6 meses aqui de uma outra solução, então, que nem a Souza Cruz, a BAT Souza Cruz, ela usa também a entrega de SPED, ela usa o Workflow, né? Então, você também pode escolher uma outra solução ali de outra linha de produto nossa, por 6 meses. Então, a gente implementa aqui com desconto, você também coloca mais automação aqui por 6 meses sem custo. Lembrando que a cobrança do nosso SaaS é após o uso, então, primeiro você usa e depois você realmente ali faz o pagamento e não existe nenhum tipo de multa e cancelamento. Então, nossa, mas a reforma tributária está acontecendo. Pessoal, é SaaS, é igual Netflix. Você não quer, você vai lá e cancela, entendeu? Não tem multa, não tem cláusula de fidelidade. A gente só precisa ali que vocês avisem a gente para a gente disponibilizar um backup para vocês, tá bom? Das informações de vocês dentro do produto. Essas condições aqui acima são válidas para as empresas que estão aqui. Eu dei uma olhada, tem mais de 40 empresas, né, sendo representadas aí por mais de 50 pessoas. Legal, então essas condições são para vocês que estão aqui. O fechamento disso, a gente precisa até 30/8. Por que que a gente colocou aqui uma data aqui para que a gente consiga fechar com vocês ali a implementação? Porque senão não dá tempo de implementar. Dependendo do volume que vocês tiverem, das condições de abrangência nacional, se a gente começar muito ali para o final do ano, vocês só vão ter essas melhorias só em 2025. Então é importante aí realmente começar aí até agosto, para a gente poder, para você ter essa automação ainda em 2024, tá? Porque dependendo do seu cenário, realmente ali a gente precisa de um tempo maior para implementar as soluções, tá bom? E agora, pessoal, para finalizar aqui, então, eu vou pedir para a Fabi
falar para a gente aí quais foram as 3 pessoas que mais interagiram aí no nosso chat e que a gente vai enviar depois. A gente vai conversar com essas pessoas aí em outro fórum e vai enviar por correio aí, enfim, o kit Aproveite Seu Tempo Livre. Fabi, tá com você aí. Bom, vamos lá. Os vencedores aí que ganharam o nosso kit. Então, uma desculpa a menos para chegar lá no objetivo que foi falado no começo do webinar, hein? Isso Kelner aí. Leal, Andréa Souza, Cristiane Andrade, Fabiola Santos e Fábio Mestrineiro. 5? 5. 5? Então tá bom, a Fabi tá dando 2 a mais aí, então tá, não tem problema. Então, repete aí, Fabi, por favor. Kelner Leal, Andréa Souza, Cristiane Andrade, Fabiola Santos, Fábio Mestrineiro. Fábio Mestrineiro. Vou mandar lá para Santos, viu, Fábio Mestrineiro? Beleza. Bom, pessoal, seguindo aqui, esse é o último slide, tá? Mas a gente já está finalizando. Podemos vender nosso tempo, mas não podemos comprá-lo de volta. Isso é verdade, né? Assim, nosso tempo realmente é escasso e a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo. Automatize com a Gomara e aproveite seu tempo livre. Pessoal, agradeço demais a presença de todos. Agradeço a participação no chat. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi um tempo, uma hora que vocês realmente pararam para ver novas tecnologias e levar melhorias aí para o negócio de vocês. Obrigado e até o próximo evento. Obrigado, equipe Gomara também. Valeu, pessoal.